Sabe aquele herói que vem montado num cavalo branco? Ou quem sabe a bordo de uma limusine, ou ainda num tanque de guerra para salvar a mocinha? A bordo de que veio o Salvador do mundo? A bordo do ventre de Maria? É assim que funciona. O verdadeiro herói, ele vem do ventre da mãe. Porque quando Deus se fez homem, escolheu vir ao mundo como homem dentro de uma mãe. O Criador entrou no ventre da criatura e se manifestou agora como um bebê para poder crescer e salvar o mundo. Mãe é uma obra milagrosa, mas é uma obra de amor e de entrega. Joquebede não temeu o mandamento de morte para salvar seu filho Moisés, e Moisés se tornou libertador do povo de Deus. Nós encontramos na figura da mãe a melhor expressão do amor de Deus. No exemplo da mãe, a melhor expressão da coragem humana e da bravura. E no modelo da mãe, a melhor expressão de ensinamento dos valores desta vida. A mãe dá da sua carne quando o filho está no ventre, do seu leite quando o filho sai do ventre, e do seu coração, dos seus princípios, quando o filho tem que aprender a ser gente e habitar no mundo. É pela mãe que aprende-se a orar, a ler a Bíblia, a amar a Deus. Por isso a mãe é o maior agente da salvação. Nós queremos homenagear a você, querida mamãe. Toda mãe de aventureiro é, na verdade, a mãe de um herdeiro do reino dos céus. E nós queremos nessa hora dizer parabéns, mamãe. Obrigado, que Deus abençoe você. Eu digo à minha mãe, eu digo à minha esposa, mãe dos meus filhos, eu digo às mães dos meus aventureiros, que Deus abençoe você nesse Dia das Mães. Posso orar com você? Deus de amor, abençoe cada mãe que assiste essa homenagem, que ela receba agora, Senhor, a justa recompensa da tua paz e a certeza da linda obra que ela faz, capacitada pelos céus, porque o resultado desta obra é a salvação dos seus filhos na vinda de Cristo. Abençoe cada mamãe nesta hora. Nós oramos em nome de todos os filhos e todos os aventureiros, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, mamãe. Feliz Dia das Mães. Você é especial para mim, desde o dia que eu nasci. Obrigado por tudo, que você me ama muito e eu te amo muito também. Feliz Dia das Mães. Eu amo minha mãe e ela é super legal. Ela me ajuda muito quando eu preciso. E eu gosto muito dela. Então, feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Tudo bem? Eu te amo muito. Você é uma rosa bem linda. Você é uma mamãe que você me ama. Eu te amo muito. Mãe, você é muito especial para mim. Tenha um feliz Dia das Mães. Mamãe, você é a melhor pessoa do mundo e eu te amo. Mamãe, muito obrigada porque você tenha cuidado de mim com tanto carinho. Eu te amo. Querida mamãe, você é muito especial para mim. Muito obrigada que você cuidou de mim com tanto carinho todo esse tempo. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe, tudo bem? Eu gosto muito de você. Você me cuida desde quando eu era pequeno e quero que você cuide até quando eu cresça. E você cuidou de mim quando eu era desde pequeno eu não quero que você nunca saia de perto de mim. Feliz Dia da Mãe. A minha mãe, ela é muito legal. Eu gosto muito dela. E também, mesmo que às vezes ela brigue comigo, eu sei que lá no fundo ela é doce de coração. Eu adoro a minha mãe. Ela é muito boa. Minha mãe é uma mulher guerreira e muito especial. Obrigada por tudo que você faz por mim e eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, você sempre foi para mim uma inspiração de pureza, sinceridade e até a simplicidade de quem realmente quer buscar Deus. Eu aprendi a frequentar a igreja com você,
Eu aprendi as primeiras histórias da Bíblia com você. Então você para mim é uma referência, você para mim é um modelo. Hoje a gente está longe, mas eu sei que a qualquer momento, eu sempre sei que posso contar contigo. E hoje, você também para mim é um modelo de mãe. E o meu maior sonho pro Luca é que um dia ele possa me amar o tanto que eu amo você. Te amo muito. Feliz Dia das Mães. Oi mãe, tudo bem? Feliz Dia das Mães. Pediram para gravar esse vídeo falando o que você é para mim, enfim, quais são os meus sentimentos. Mas na verdade eu acho que todo mundo leva um pouco dos pais quando sai de casa, quando cresce, enfim, todo mundo leva um pouquinho, né, de cada um deles. E eu tenho muito orgulho de ser seu filho, tenho muito orgulho de quem você é, do trabalho que você faz. E agora que a gente pode estar mais perto, né, passando mais tempo junto agora na quarentena, tem sido muito bom. E eu queria te agradecer, na verdade, né? Eu acho que mais do que dizer o quanto você é especial é agradecer por tudo que você tem feito, esse amor incondicional, que assim não tem limites e o tempo inteiro está pronto para ser doado. Então eu queria agradecer por quem você é e pelo bem que você me faz. Um beijo, feliz Dia das Mães. Eu te amo, mamãe. Feliz Dia das Mães. A gente te ama, mamãe. Mãe, você é linda, você é muito especial pra mim. Eu te amo e te desejo um feliz Dia das Mães. Oi mãe, eu queria passar aqui pra dizer que você é muito especial pra mim, que você me ajuda nos momentos difíceis, nos momentos bons. E eu queria agradecer por tudo que você faz por mim. Feliz Dia das Mães. Essa é a minha homenagem para a minha mãe, Denise. Mãe, você é muito importante para mim, você sempre vai fazer parte da minha vida. Nunca vou esquecer de você. Sempre quando você precisar de mim, eu vou estar aqui para te ajudar. E eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, você é muito legal, você é a melhor mãe do mundo. E eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, amo você. Você cuidou de mim desde pequenininha. Você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham, eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Mamãe, não posso viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Tenho
tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar, nunca mais. Mãe, eu te amo. Mãe, o espelho me revela que o tempo da aquarela já passou. Mãe, minha mãe, eu te amo. Sempre me amou, me educou, por mim orou, me ensinou. Sempre me amou, me educou, me ensinou, por mim orou. Mamãe, te amo. Muito boa noite. Estamos começando o culto do domingo, mas hoje é um domingo especial. É o domingo do Dia das Mães. Com certeza você ouviu muita coisa a respeito, algumas homenagens. Espero que você tenha conseguido ou tido oportunidade de falar com sua mãe ou com seus filhos, mas eu sei que infelizmente hoje nós não podemos contar com essa certeza. Em primeiro lugar, porque não podemos estar perto. Em segundo lugar, porque infelizmente nem todos têm sua mãe consigo. Alguns a mãe já não está mais em condições, já veio a falecer ou está num lugar que não tem acesso para nenhuma comunicação nesse contato à distância. O fato é que nos dias de hoje, quando a gente fala Feliz Dia das Mães, a gente fala tendo esse cuidado, esse carinho, sabendo que há várias situações, mas Deus tem remédio para todas elas. Ele é o único que fará com que mães e filhos se reúnam novamente para nunca mais se separarem. Então seja na esperança da volta de Cristo, seja na certeza de que em breve poderemos abraçar novamente quando acabar esse processo de quarentena, ou seja pelo privilégio de você ter podido passar, mesmo nesses dias, o Dia das Mães perto da sua mãe, do seu filho, o fato é, Feliz Dia das Mães! É uma alegria poder participar num dia como hoje, que é o Dia das Mães, de um culto, onde a igreja pode se abraçar, pode se unir, ainda que à distância física, mas unidos em espírito, em pensamento e através da rede social, unidos nesse culto, nessa transmissão. Seja bem-vindo à transmissão do culto de domingo então, tá bom? É muito bom estar com você e é muito bom juntos louvarmos o nome de Deus. Eu quero convidá-lo a orar para que possamos convidar a presença de Deus para estar conosco ao longo dessa transmissão. Você pode orar comigo agora? Deus de amor e Pai, é com muita alegria e com muita esperança que Cristo voltando, mães e filhos nunca mais se separem e o Senhor possa dar o verdadeiro galardão a cada mãe, a cada filho, podendo receber a herança da vida eterna, onde não haverá mais lágrima nem dor. É nesse espírito que nós começamos essa transmissão. E pedimos que o Senhor abençoe cada mãe que pode assistir, cada mãe que pode ser talvez representada pelo seu filho, para que possa ter um feliz Dia das Mães e muito mais do que isso, para que possa ter a certeza de que o Senhor está no cuidado, o Senhor está amparando a vida de mães e filhos e trazendo-nos a paz e trazendo-nos a alegria, conforto e vitória, superação para as crises. Estamos adentrando aos atos da adoração. Pedimos que o Espírito Santo nos guie nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa podermos falar, que coisa boa podermos orar. E quando a gente ora, a gente se agiganta, né? E nesse processo fantástico de fortalecimento espiritual, nós queremos em breve estar unidos novamente como igreja. Você deve ter acompanhado que nesse final de semana o governo do estado de São Paulo
prorrogou o processo da quarentena. Portanto, nós já sabemos que até o final deste mês de maio continuaremos à distância. Mas você não se preocupe, enquanto estivermos à distância, nós estaremos aqui, online, nas mídias sociais, nas redes da esperança que a internet se transforma, transmitindo para você o culto no sábado, 10 horas da manhã, domingo e quarta-feira às 19h30, sendo que domingo é o culto quarta-feira é o culto de oração, sábado é um culto de adoração em família e domingo é um culto onde estamos passando uma série Vencendo as Crises. E hoje, como é Dia das Mães, nós teremos um ambiente ainda mais gostoso para analisar, que é as mães da Bíblia que venceram crises. Que dicas a Bíblia tem para dar para que mamães sejam também vitoriosas. Eu quero também adorar o nome de Deus através das ações que a igreja tem compartilhado. E nós queremos lembrar que está funcionando o drive-thru solidário, onde a igreja recebe os donativos e através também das contas sociais, das contas de banco, do 7Me, pode ser depositado dízimos e ofertas, né? Essas ações você já conhece. Eu quero apenas te lembrar e te animar a manter a sua inscrição no 7Me atualizado, lembrando que o 7Me tem algumas coisas muito boas além da oportunidade de ofertar, de dizimar e do cadastro de membros. Ele tem também a participação da igreja junto dos membros, por exemplo, as lições da escola sabatina é uma coisa que está ali franqueado gratuitamente nesse ambiente. E um outro ambiente que está lá disponível gratuitamente para evangelizar é o ambiente que temos da mídia social através do canal do YouTube IASD Central Valinhos. Esses vídeos ficam ali postos para você compartilhar a qualquer momento e convidar amigos a estar conosco, recebendo esses momentos maravilhosos. Num desses cultos semanal estamos fazendo essa série Vencendo Crises e no dia de hoje, como falei, é a vitória das mães. Como que a Bíblia ensina segredos para mães vencedoras. Já que o assunto é todo o Dia das Mães, nós vamos passar agora uma homenagem às mães. É um vídeo muito bonito. Ele foi produzido pelo Sistema de Educação Adventista para homenagear as mães. E através desse vídeo nós homenageamos a todas as mães da igreja, todas as mães que estão relacionadas ao mundo cristão. Você vai ver que tem uma mensagem fantástica. Vamos assistir agora essa homenagem tão linda. Presta atenção, mamãe, é para você. Retratos de Mãe. Pensa um pouquinho, bota a mão no coração e saiba que vai a Deus a nossa gratidão por você, mamãe. Posso conhecer alguém que me ama loucamente? Poderia haver alguém que se preocupa e me quer bem, mas não é igual o amor que mamãe tem por mim. Quem que a Mimi levanta a mão? Oh mamãe, eu vejo que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro amor que tive de alguém foi da mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também. Peço ao Pai Jesus, proteja enquanto quem me protegeu.
tive em teus braços e agora quem está é você em meu coração. Mamãe querida, fica aqui então a nossa homenagem a você. Que esses retratos nos ajudem a ver que os nossos filhos são a continuação da nossa vida. E que quando a gente vê os filhos indo adiante, muitas vezes deixando um eco em casa, né? Eles vão para a escola, faculdade, se formam, vão morar sozinhos, se casam. Eles não estão saindo de casa, eles não estão deixando a você, eles estão continuando os passos, né? Continuando os seus passos. Você sabia que biblicamente nós pais, eu digo isso porque eu também sou pai e sou avô, né? Nós pais criamos os nossos filhos, não é para nós mesmos? Nós criamos para o mundo e para Deus. Criamos para o mundo porque criamos para que eles possam ir e ganhar o mundo, conquistar seu espaço, profissionalmente, academicamente e também no ambiente da família, né? E por isso eles vão adiante. Mas também criamos os filhos para Deus, porque nós os criamos para a vida eterna. E quando Cristo voltar, Ele vai olhar para mim e vai falar: cadê os filhos que eu te dei? E minha esposa e eu queremos apresentar os nossos dois meninos, os nossos netos, os que ali estiverem, e dizer: Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Nesse Dia das Mães eu quero realmente fazer, através dessa homenagem, esse voto de salvação de mães e filhos. Porque o sentido do Dia das Mães é uma homenagem sincera de amor e de carinho. Mas que amor e que carinho pode ser maior do que um amor eterno e um carinho eterno? Que amor e que carinho pode ser maior do que poder viver eternamente juntos para nunca mais nos separarmos? Por isso, todos os caminhos que nós queremos introduzir agora nesse raciocínio de Feliz Dia das Mães, eles são caminhos que nos levam à vida eterna. Um Feliz Dia das Mães são mães e filhos no reino dos céus. Eu quero convidá-lo agora a cantar um hino e vamos já entrar no ambiente do estudo da Palavra de Deus, tá bom? O hino que nós vamos cantar é um hino bem animado, ele tem um ritmo country, um ritmo bem gostoso de cantar e ao mesmo tempo ele fala de um grande amigo. Achei um grande amigo que é Jesus o Salvador. Enquanto você canta esse hino, reúna mais a família, se abrace se possível, já que é só isso que eu posso abraçar até que passe a quarentena, né? E faça deste um momento de alegria, da família celebrando o maior amigo que é Jesus. É Ele que une mães e filhos e é Ele que dá a esperança da vida eterna. Então vamos com alegria celebrar o amigo maior que é Jesus Cristo. Vamos cantar? Contarei quão grandes coisas fez por mim.
assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Animadinho, menino, né? Que maravilha termos um grande amigo. Nós não estamos só nessa batalha. Muitas vezes as mães, os pais também, né? A gente tem que ter uma luta que ninguém vê. É uma luta silente, de madrugada, quando o filho está doente, chorando no quarto enquanto oramos no pé da cama pelo filho que não volta da rua, que está num caminho ruim, que escolheu mal os seus caminhos. Mas eu quero dizer para você, querida mamãe, que Deus vê. Não tem nenhum momento que você encara uma luta diante dos céus e diante da terra, e que Deus não olha, não registra, não se debruça para te abraçar e não envia uma hoste de anjos para te socorrer. Muito poder tem a oração da mãe, muito poder. Poder como nenhum outro na terra. Há alguns valores que a Bíblia relata como sendo a melhor referência de Deus na pessoa da mãe. Um deles é o amor. A Bíblia diz que ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, Deus não se esqueceria da gente, porque uma mãe não esquece do filho, muito menos Deus se esquece de nós. Isso é uma referência de um amor maravilhoso. O amor que Deus nos ama é tão grande quanto o amor que a mãe nos ama. Aliás, é ao contrário, é o da mãe que é tão grande quanto o de Deus. Por quê? Porque Deus é a referência do amor. E é Deus quem criou a mãe já com este amor dentro dela, inerente, faz parte da sua estrutura e do seu DNA. Há outros valores, queridos, que a Bíblia nos conta como referência, por exemplo, a perseverança, a oração, o cuidado, a disciplina, a educação, os princípios, são coisas que vêm da tarefa materna. E dentro deste ambiente, o filho já nasce propenso a receber da mãe todos esses carinhos. Então, quando o pai se aproxima do filho, o filho tem uma sensação de disciplina, de respeito pela ordem paterna. Mas quando a mãe se aproxima do filho, o filho tem uma sensação de aconchego, de acolhimento. Deus deu isso pronto, você não precisa fazer nada. Você pode olhar em qualquer reino, no reino animal, não é? Em qualquer ambiente de animais, você pega um leão, pega um cachorro, um gato, um ser humano, um macaco, é a mesma coisa. O filhote já nasce sabendo que quando ele gruda no pescoço da mãe, ele está acolhido. E quando o perigo precisa de uma ação mais dura, a mãe e o filho pedem socorro do pai, e o pai vai na bravura socorrer, cada um tem o seu papel. Hoje em dia o mundo está destruindo os valores da família que Deus criou. E uma sociedade estruturada em famílias bem equilibrada está virando uma sociedade desequilibrada, porque as famílias estão ficando desequilibradas. Mas no dia de hoje, cujo tema das séries que estamos abordando no domingo é Vencendo as Crises, que lições de crise Deus pode nos dar no Dia das Mães? São lições de crises do que as mães enfrentam. Você sabia que na Bíblia conta a história de muitas mães e elas passaram por lições e por momentos e por dificuldades muito parecidas com os que passamos hoje. E cada uma dessas mães teve que desenvolver diante de Deus o seu aprendizado para ser uma mãe de fé. Ellen White, no livro Lar Adventista, Ellen White é uma escritora cristã, chama a mãe de sacerdotisa do lar, rainha do lar. Tem um capítulo inteiro no livro Lar Adventista, eu te recomendo ler, com esse tema, a rainha do lar. Esse é o papel materno. Deus deu à mãe esse papel de ser rainha do lar. E quando a gente volta para a história da Bíblia, é isso que a gente encontra. Verdadeiras rainhas do lar fazendo a diferença diante do povo de Deus. Em muitos momentos da história, foi preciso a ação diferenciada, de um amor diferenciado. E quem tinha essa ação diferenciada? A mãe. Então aqui vai a primeira lição de crise. Deus tem para as mães um poder que não está na mão de ninguém mais. Ok? Então, sabendo disso, querida mamãe, exerça o seu poder. Quando a mãe fala assim, filho, vai sair, leva o casaco, vai esfriar. Por mais que o filho fique bravo, minha mãe toda hora quer cuidar demais,
que mãe é super protetora. Lá no fundinho ele pensa assim, será que vai estrear mesmo? O conselho da mãe, ainda que pareça numa reação natural e instantânea, momentânea, como algo que está incomodando, ele deixa uma reticência. Sabe quando fica um eco na mente? Será, 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 será? Então, mamãe, nunca se esqueça, você tem essa capacidade. Nunca deixe de aconselhar seus filhos, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Quando uma mãe se ajoelha para orar, o céu todo se move para responder. É interessante que o mundo, ele larga a mão da gente, o mundo desiste das pessoas. Às vezes, infelizmente, até a igreja diz, não, isso é caso perdido. Para Deus não tem caso perdido. E a igreja tem que aprender essa lição. Mas sabe quem nunca desiste dos filhos? A mãe. Essa nunca desiste. Ela aprendeu em Deus que para Deus não tem caso perdido. Enquanto o filho está respirando, a mãe sabe que tem uma chance. E ela vai perseguir essa chance com unhas e dentes. Quase toda mãe que eu conheço tinha seus traumas, seus medos. Dormia muito. Minha esposa, por exemplo, eu não gosto muito de falar dela aqui, porque depois eu tomo bronca, né? Como eu vou tomar agora, né? Mas quando eu casei com a minha esposa, ela tinha muito sono. Era natural dela dormir longas horas à noite. Eu digo dormir 10 horas, né? Não é dormir às 10 da noite, dormir por 10 horas numa única noite, né? Já aconteceu, a última noite muito longa que ela dormiu foi na gravidez do nosso primeiro filho, do Dani. Ela dormiu 2 dias e 2 noites, sem parar. A minha mãe dizia assim, filho, vai lá ver se ela está viva. Minha mãe chegou a pôr o espelho, porque a gente estava na casa da minha mãe, estava até, para ver se a Miriam estava respirando, porque ela não acordava. Ela sempre foi de dormir muito e na gravidez tinha muito sono, né? E aí quando ela acordou assim, jantou, almoçou, não lembro bem que hora era, eu sei que era hora de tomar uma refeição, e quando ela acabou de comer, falou, eu estou com sono, acho que eu vou deitar, vou dormir um pouquinho mais. A gente tudo se olhou assustado assim, e ela deitou e dormiu até amanhã do dia seguinte. Quando os nossos filhos nasceram, isso acabou. Porque ela precisava acordar para cuidar dos filhos. O biotipo dela se modificou para que ela atendesse os nossos filhos. Você percebe o que é mãe? A mãe tem medo de um monte de coisa, mas quando o filho está em perigo, ela não tem medo de nada. Uma mãe, para defender o filho, é mais corajosa que o homem mais corajoso que você conhece. Ela vira um leão, ela vira uma fera, e ela não desiste de enfrentar o perigo, seja qual for, para defender o seu filho. Eu conheço uma história de uma senhora evangélica, adventista, lá da região de Carapicuíba, onde eu era departamental de jovens, Dona Rosilene. Dona Rosilene tinha 2 filhas, e as 2 filhas iam com ela para a igreja, e voltavam da igreja por volta de 10 horas da noite, no domingo, quando chegavam em casa, da hora que acabava o culto até chegar em casa. Ela morava numa casa grande, do tipo chácaras, condomínio de chácaras. Ela era caseira daquela chácara, cuidava das 2 filhas e juntas elas cuidavam da casa, né? O proprietário da casa vinha de vez em quando, mas na casa tinha muita coisa, era grande, tinha pomar, então tinha empregados cuidando da casa. E a Rosilene morava lá dentro, ela era caseira, né? E também morava lá o Washington, que era o vigia, ele não era esposo da Dona Rosilene, mas ele morava numa outra casa lá dentro da chácara também, porque ele era o vigia da chácara, ele ficava tomando conta à noite e ele coordenava o canil, onde tinha 6 cães da raça Rottweiler, um cão de guarda, bom, muito bem treinado. Os 6 cães eram soltos toda noite às 10 horas da noite. Frog, Apollo, Issa, Enca, Banner. Quando os cães eram soltos, sabia-se então que eles corriam todo o terreno da chácara. E a Dona Rosilene costumava chegar umas 10 para as 10, mas naquela noite ela conversou um pouco mais à saída da igreja e deu 10:10 quando ela estava chegando. E ela até se lembrou que os cães estavam soltos, mas ela imaginou que não havia grande perigo, porque ela morava ali, os cães já a conheciam. As 2 filhas estavam indo com ela, mas não juntinho. A menor estava juntinho dela, mas a maiorzinha, né, por ter um pouquinho mais de idade, eu estou falando de 3 e 5 anos de idade, a de 5 anos, se julgando já uma mocinha, estava andando 2 passos na frente da mãe. E a menorzinha de 3 anos estava de mãozinha dada com a mãe. Quando ela entrou no terreno da chácara, os 6 cães vieram correndo
achando que precisava vigiar, não reconhecendo a noite. De fato, ela tinha pouco contato com os cães, o Washington, que tinha mais contato, vieram para cima da Rosilene e de suas filhas. Então, quando as filhas começaram a tentar correr para se defender, a Rosilene tinha uma filha exatamente grudada no seu corpo e uma outra mais longe. Se ela corresse para defender a que estava mais longe, ela não conseguiria defender a que estava mais perto. O que ela ia fazer? Então ela abraçou a filha que estava pertinho e 3 cães vieram para cima dela e da filha menor e começaram a morder o rosto da filha menor. E eles não conseguiam chegar porque a Rosilene botou a cara dela pegando uma face da menina e as mãos a outra face. O cão chegou a morder e tirar um pedaço de uma das orelhas da pequena. Da Rosilene arrancou todas as costas da mão e arrancou a bochecha. Mas quanto mais o cão mordia, mais a Rosilene abraçava a filha. Porque o amor de mãe é mais forte do que a morte. Então, enquanto a Rosilene ia abraçada, tomando mordidas do cão, ela foi arrastando a filha para fora do ambiente de risco, até que, saindo do cercado e fechando o portão, ela colocou a filha menor à salva, com um pedacinho da orelha machucado, mas a salva. E ela toda desfalecida, o rosto estava totalmente desfigurado. Naquela hora, o seu coração não pensou até que enfim eu sobrevivi. Seu coração pensou, eu tenho que voltar a enfrentar os cães de novo, porque eu tenho uma filha lá dentro ainda. E foi assim que ela entrou para salvar a Kelly, a filha mais velha. E quando ela entrou para salvar a menina já estava na boca dos cães. E os cães já estavam mordendo com tanta braveza que eles haviam arrancado um braço e uma perna da menina. E então ela conseguiu tirar a menina da boca do cachorro, gritando por socorro. Washington veio, acalmou os cães e conseguiu assim levar a menina para o hospital. E no meio do caminho a menina sobreviveu. A Rosilene ela foi buscada no ano seguinte pela reportagem da televisão. Na época isso saiu nos jornais da região de Carapicuíba e também nos jornais do estado de São Paulo, nos telejornais. Um ano depois eles foram até a Rosilene. Ela já estava boa, com cicatrizes no rosto e nada mais. A menina estava completamente salva. E eles então fizeram uma pergunta: você está comemorando a vitória, você foi uma heroína. Você salvou sua filha, você se salvou enfrentando os cães com uma braveza, uma bravura, né? Não uma braveza, uma bravura que só mãe tem. E a Rosilene disse o seguinte: eu não tenho como celebrar. Eu salvei uma filha, mas não pude salvar outra. Cada vez que eu vejo a minha filha viva, eu fico feliz. Mas cada vez que eu vejo nas minhas cicatrizes a lembrança de eu entrando para salvar uma segunda filha e ter perdido a pequena Kelly, eu não tenho como ficar feliz. Eu tenho um misto de gratidão e alegria pela salvação da minha pequena e de tristeza e remorso por não ter podido salvar minha outra filha. Sabe, queridos, a mãe tem essa bravura, essa coragem. Ela enfrenta as feras do mundo para salvar você. Por isso, nunca imagine que o amor de um amigo é maior que o amor da mãe. Eu quero dizer mais uma coisa: Deus quer salvar todos os seus filhos, mas não vai poder salvar todos, porque nem todos estão dando ele oportunidade de salvação. Assim como a dona Rosilene, da cruz do Calvário, Cristo pode olhar para a humanidade enquanto ele morria. E ele não sofreu por sua morte, mas pela morte dos seus filhos que não se salvariam. E enquanto ele sofria, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque no coração de Deus havia um misto de alegria por salvar alguns e um misto de tristeza por não poder salvar quem não queria ser salvo. Essa é a segunda lição de crise que a história nos ensina quando olhamos para as mães e a Bíblia. A mãe tem de Deus um alvará, um poder maior para salvar seus filhos. Ore pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos, nunca deixe de aconselhar seus filhos, porque cada vez que você fala, Deus usa a tua boca e dá poder ao teu aconselhamento. Eu conheço a história verdadeira de um marujo que ele estava em alto mar, juntamente com toda uma embarcação, e eles tiveram um grande problema. No meio de uma tempestade, a vela se soltou lá de cima do mastro. E quando se soltou do mastro mais alto, eles não tinham motor, era o mastro, o vento e o remo. Eles começaram a ficar à mercê do mar revolto. Então o capitão reuniu todos os marujos
e disse: marujos, nós vamos tombar, o barco vai virar, nós não temos instrumento para enfrentar a tempestade, a não ser que a gente afixe novamente a vela na ponta do mastro central. Mas é muito alto, está ventando muito, e a chance de subir, afixar a vela e descer sem cair e morrer é muito pequena. Então eu não posso exigir que ninguém faça essa tarefa, uma vez que quem subir talvez não volte. Mas eu estou tornando consciente a todos que eu sei que precisaríamos afixar a vela no mastro, mas não há como fazer com este vento. Então talvez nós vamos morrer ou esperar que a tempestade passe. Lá no meio dos marujos havia um que estava bem ali quietinho, ele não era um dos mais proeminentes, era novato. E o novato vira e fala assim: capitão, a que horas é agora? O capitão disse: é meio-dia. Por que, novato? Qual a relevância disso? E ele disse: capitão, é meio-dia? É? Eu vou. Pode achar que eu vou. O capitão: como assim? Não estou entendendo. Não tem problema, capitão, eu vou. O senhor falou que o senhor não pode pedir para alguém, mas se alguém se voluntariar, pode, né? Então, eu estou me voluntariando. Eu quero ir lá. Mas novato é perigoso. Não tem problema, capitão, eu vou subir e vou descer, fica tranquilo. Eu assumo o risco, eu assino o que o senhor quiser de responsabilidade, o risco é todo meu. E todo mundo olhou para aquele novato como quem disse: que novato corajoso, né? E ele subiu bravamente, com uma confiança danada, e lá em cima ele afixou a vela no mastro e desceu. Quando ele desceu seguro, todos olharam para ele, bateram palmas, e o capitão disse: você é mesmo muito corajoso, eu só não entendi por que você perguntou a hora. Ele falou: pois é, capitão, eu só subi porque é meio-dia. E o capitão perguntou: mas o que isso tem a ver? Ele falou: aqui todos os dias, ao meio-dia, minha mãe ora por mim. E eu sei que agora ela está orando por mim. Então eu subi com certeza de que eu estava protegido por Deus e pela fé intercessora que minha mãe orava por mim. Eu tinha um Senhor cuidando de mim, pelo amor que Ele tem por mim, e uma proteção a mais pelo amor que Deus tem pela minha mãe, e Ele atendendo a oração intercessora da minha mãe. Que linda história! Interceda pelos seus filhos, deixe que este poder o liberte das garras do mal, e deixe que esse poder o ensine a vencer as crises. Eu fiz uma relação das mães na Bíblia, e eu tenho essa relação aqui na tela. Eva é a mãe de toda a humanidade, é a primeira, não é? A esposa de Noé. É interessante que a gente não conhece o nome da esposa de Noé, né? Ninguém sabe o nome, mas ela é tua avó. Se Eva é a mãe de todo mundo, a esposa de Noé é a avó. Porque quando houve o dilúvio, havia na arca Noé, seus filhos e as suas noras, sua esposa e suas noras. E o filho de Noé é filho da esposa de Noé, mas a nora não é. Mas o filho do filho de Noé é neto da esposa de Noé, ou seja, a esposa de Noé não é a mãe de todo mundo. Para alguns ela é só a avó, mas a avó de todo mundo ela é, né? Então Eva é a mãe de todo mundo, a esposa de Noé é a avó de todo mundo. Você já tinha pensado nisso, não? Há uma terceira categoria de mãe que eu coloquei aqui, que é a Agar. Agar é a mãe displicente, e por causa disso ela sofreu muito, e viu como é difícil ser uma mãe displicente. A Bíblia também dá essas dicas. Sara é a mãe que foi a mãe do símbolo da fé. Ela viveu diante do seu esposo e do seu filho o nascimento da fé no meio do povo de Deus. O pai da fé é Abraão. Então Sara com certeza é a mãe da fé, ou a mãe do símbolo da fé, né? Rebeca é a mãe de Israel, é a mãe de todo Israel, porque Rebeca é a mãe de Jacó, e Jacó é que se tornou Israel, né? Ana é a mãe suplicante, é a mãe que confia em Deus e entrega o filho e diz: Samuel agora pertence a Deus, e vai embora. Ela abriu mão do filho porque ela sabe que entregou o filho a Deus. Rispa é uma história muito interessante, até te aconselho a ler na Bíblia. Rispa é a mãe que não desiste, é a mãe incansável, é a mãe que crê nas causas perdidas. Os filhos dela já estavam mortos e ela estava orando e cuidando e velando dos filhos, ao ponto de que os filhos dela não deveriam ter honra de enterro, mas Davi, vendo a ação de Rispa, não teve coragem de enterrar os seus filhos na medida da sua própria ação, e pela honra da mãe, ele enterrou os filhos de Rispa com honra digna de um grande homem, embora eles não foram grandes homens. A mãe que nunca desiste de fazer o que pode pelos filhos. Enquanto eu estou viva, eu vou lutar pelos meus filhos. Maria é a mãe do Salvador. Maria é a mãe de Deus, agraciada
mãe que trouxe ao mundo pelo seu ventre o unigênito de Deus de uma maneira milagrosa. Sem dúvida nenhuma, Maria merece um carinho, um respeito muito grande de todos nós, como uma mãe exemplar, né? Agora, existe uma outra mãe que eu quero te citar, penúltima, que é a mãe de Sansão. A mãe de Sansão é a mãe que intercede pelo filho, até que o filho volte para os caminhos de Deus. Sansão já estava no fim da vida e levou sua vida inteira dissolutamente. Ele destruiu um plano fantástico que Deus deu para a vida de Sansão. Desde o ventre da sua mãe, Sansão, o nazireu, foi escolhido, separado, e agora ele deveria crescer sem ter a tesoura cortando seus cabelos, sem beber bebida alcoólica, porque ele seria um salvador de Israel. E a mãe de Sansão o criou dignamente. Mas Sansão não aceitou os caminhos de Deus, pois ela não desistiu e ficou junto de Sansão até o final da vida. Orou por Sansão enquanto ela foi viva. E a ação da mãe de Sansão vai ser recompensada quando no céu ela souber que o seu filho foi o libertador que Deus prometeu, e que antes que Sansão morresse, Sansão voltou aos caminhos de Deus. Mamãe, nunca desista de torcer, de orar e atuar pela salvação dos seus filhos. E Joquebede é a mãe da criação, é a mãe de criação do próprio filho, porque Joquebede criou o seu filho, nascido no seu ventre, como se fosse uma mãe de criação criando o filho da faraoísa. E ela aceitou esse papel maravilhoso, mostrando que a mãe que cria o filho tem grande valor, porque quando ela entregou o filho para a faraoísa, para a filha do faraó, Hatshepsut, Joquebede entregou Moisés, e ela agora tinha Moisés nas mãos, mas todo o ensinamento que Joquebede havia dado foi junto. E por isso Moisés não se rendeu à riqueza do Egito, não é? E aí vem então uma outra lição de crise que as mães da Bíblia nos ensinam. Os filhos são diferentes, mas Deus tem poder para todos eles. Por isso, mãe, faça de cada filho uma intercessão diferente, mas nunca deixe de interceder pelo seu filho. Você pode ter um filho que é rebelde, e pode ter um filho que anda no caminho de Deus. É muito comum quando um filho toma um caminho que a gente fica triste porque está fora dos princípios, a gente se questionar o que eu fiz de errado. Essa é a pergunta que eu mais ouço. O que eu fiz de errado? Ora, Adão e Eva criaram os dois filhos iguaizinhos, Caim e Abel. Abel aceitou a demonstração de Deus, Caim ficou revoltado contra Deus. E na mesma criação eles criaram Sete, e Sete aceitou a demonstração de Deus. Logo, Caim não é culpa da falha da criação. Caim usou seu livre-arbítrio. O seu filho tem livre-arbítrio. Não deixe de orar por ele, de interceder. E saber que cada um tem o seu tempo, mas Deus pode tocar no coração de cada um deles. Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, não é? Mas fazendo o seu papel, você terá a consciência tranquila diante de Deus que você fez o melhor pela salvação dos seus filhos. O último parecer que eu quero tirar para você de lição de crise vem da história da última das mães que eu citei aqui, que é Joquebede. Você sabia que na Bíblia tem, por exemplo, 7 mães que tiveram ao longo da sua história a oportunidade de dar à luz mesmo sendo estéril? Há muitos milagres que ocorrem na Bíblia a partir das mães. E eu não tenho como listar todas as mães, eu só citei uma de cada estilo de comportamento para a gente ter referências. Mas abrindo a Bíblia aqui em Êxodo, lá quando Joquebede começou a história do nascimento de Moisés e como ela teve que se portar, diz no capítulo 2 que foi-se um homem à casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, que é Joquebede, e ela deu à luz, no capítulo Êxodo 2, verso 2, a um filho, e vendo que esse filho era bonito, era formoso, escondeu por 3 meses, mas ela não podia mais esconder, porque o filho cresceu, chorava forte, e não dava mais para ficar escondido, ela não podia mais esconder o seu filho, então ela tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pôs nele o menino, e largou-o na beira do rio Nilo. Eu já fui no rio Nilo, eu já tive a oportunidade de ir ali onde Joquebede colocou Moisés, e aonde a faraoísa, filha de Ramsés I, Hatshepsut, encontrou Moisés. É muito interessante essa história, e é uma história que eu amo demais, e se eu estivesse pregando sobre isso, eu ia contar mais detalhes dela para você.
Mas há um detalhe aqui que é preciso a gente conhecer para entender a maior de todas as lições de crise. O rio Nilo é um rio caudaloso, muito largo. É um rio como para nós seria o rio Amazonas. Assim como o Amazonas é o maior rio do mundo e está aqui na nossa região da América do Sul, o rio Nilo é um dos maiores rios, se não o maior rio, ali da terra do Oriente Médio, aonde está Israel e aonde está o Egito, naquelas cercanias. Então, o rio Nilo fez do Egito uma nação muito grande, muito rica, pela grandeza de um rio caudaloso. Mas todo o rio grande, como nós temos em Goiás, o rio Araguaia, né, Tocantins, nós temos então ali perigos do rio. Por exemplo, no rio Nilo tem crocodilos, os chamados crocodilos do Nilo, que são os crocodilos mais agressivos do mundo. Mas não é só perigo de animais, perigo da água, de levar a criança. Joquebede não mais podia proteger o filho. E ela entendeu que o único lugar que sobrou era no rio. Então o que ela fez? Ela precisava pôr o filho no perigoso rio da vida. Mas ela criou uma estrutura de segurança para o seu filho. E essa estrutura, diz a Bíblia, que é um cesto de junco untado com betume. Na verdade, Joquebede fez 3 coisas. Pegou o junco dá na beira do rio, parece uma taboa, né? Aqui no Brasil a gente chamaria de taboa, porque é muito parecido. Ela pegou junco, parecido com papiros também, e ela fez tecendo com junco, ele é maleável, quando ele é verde, ele é maleável. Então ela fez tecendo com junco um cesto de junco. E aí nesse cesto de junco ela ia pôr o menino no rio. Então o junco ia afundar, a água ia penetrar. Então ela pegou betume, piche feito de betume, não de petróleo, piche de betume. Pegou betume e betumou, untou, né? Pichou todo o cesto. E agora, conforme aquele betume foi secando, ele foi ficando impermeabilizado. E finalmente ela foi na beira do rio e colocou. Então ela não colocou o menino no rio de qualquer jeito, porque o menino ia se afogar. Essa é a maior lição que a Bíblia nos ensina. Você precisa pôr o seu filho no rio da vida, mas não entregue ele ao mundo de qualquer jeito. Espere o momento certo, segure o máximo que dá, e quando tiver que pôr o filho para enfrentar o mundo, prepare-o primeiro. A maioria dos jovens cristãos que entram na faculdade se apostatam. A maioria dos jovens, quando começam a se enfronhar com amigos do mundo, seja para jogar bola na pelada da rua, ou seja para ir na balada com outros amigos, começa a desviar dos caminhos de Deus. É preciso que você segure os teus filhos perto do coração e da fé, e ensine-os a amar o Deus que você ama e seguir o Deus que você segue. Até que finalmente Joquebede teve que pôr o filho no rio. Chegou a hora certa. E a Ellen White diz que a Ellen White dá um significado para o cesto. Ela diz que o junco é um símbolo da palavra de Deus. O junco é como a palavra de Deus. Ela cercou Moisés para deitar no berço da palavra de Deus. Ensine para os seus filhos a palavra de Deus, antes de colocá-los deitados para enfrentar o mundo. E quando eles estão bem fortalecidos na palavra de Deus, aí entra a lição da escola sabatina. Aí entra ler a Bíblia com eles, cantar hininhos para crianças e contar historinhas da Bíblia. É preciso que quando os seus filhos vão enfrentar o mundo, eles conheçam de cor as coisas de Deus primeiro. E aí ela untou com o betume. E esse betume, Ellen White diz que simboliza o Espírito Santo. Então, depois de alicerçar os filhos na palavra de Deus, ela os encheu do Espírito. Coisa linda. E aí os seus filhos saíram para enfrentar o mundo, sabendo quem eram e o tamanho do Deus que eles poderiam confiar. É por isso que Moisés, anos depois, não teve medo do Egito. E não teve medo de honrar o Deus de Israel, ainda que Israel aparentemente ele era considerado escravo do Egito. Porque ele sabia quem era o Deus de Israel. E não importa se naquele momento Israel passava por uma crise diante de Deus. Deus não passava por uma crise, Israel passava por uma crise. Na medida em que Moisés tinha certeza do seu Deus, ele assumiu o seu papel na história e tornou-se o libertador. Sabe, queridos, não é fácil a missão de mãe. Eu tenho aqui a poesia, que eu acho muito bonita, chamada A Oração da Maçaneta.
É uma poesia de Gioia Júnior. Eu gosto muito dessa poesia e eu quero encerrar com ela. Eu não vou recitar a poesia, mas vou mostrar a importância dela. Até te aconselho a ler com calma, num outro momento. Aqui na tela eu pus muito rapidinho, né, só para ilustrar, mas você pode acessar a internet se você não estiver em algum lugar, ou tirar uma foto dessa tela. É uma poesia muito bonita, mas mais do que a poesia, o raciocínio da oração da maçaneta. Eu aprendi a duras penas o valor da maçaneta, do doce som da maçaneta, quando eu crescendo cheguei na minha adolescência e saí da igreja. E a minha mãe ficava em casa orando até que eu voltasse. Houve uma vez que eu fiquei fora de casa 3 dias e 3 noites. E quando eu cheguei em casa, havia até polícia na frente da minha casa. Todo mundo tinha se mobilizado, minha mãe estava desesperada. Minha mãe dizia: eu quero achar o meu filho vivo ou morto. Eu não quero saber se ele fez certo ou errado, eu quero o meu filho. E se ele morreu, eu quero enterrá-lo. Mas eu quero o meu filho, eu quero achar onde está meu filho. Ela já tinha ido a hospitais, a necrotério. Eu cheguei a passar 5 dias e 5 noites sem aparecer em casa. Foi um período rebelde da adolescência, onde eu acabei inclusive usando drogas. E nesse período do qual eu tive que aprender a ser homem, eu tive diante de mim uma mãe que ficava acordada esperando o som da maçaneta. Quando eu fiquei 3 dias e 3 noites, 5 dias e 5 noites, é o tempo que ela ficava sem dormir. Ela se deitava na cama e ficava esperando o som da maçaneta. E quando a maçaneta da porta da sala mexia, abrindo a porta, ela ouvia o som lá da cama, ela dizia: Alcini, é você, minha filha? E minha irmã respondia: sim, mamãe, sou eu. Ela dizia: que bom que você já está em casa, vai dormir. Nós estudávamos à noite. Naquela época nós não tínhamos muita condição financeira, então eu trabalhava de dia e estudava à noite. E aí daqui a pouco ouvia-se novamente o som da maçaneta e a minha mãe ia dizendo pela ordem: Paulo Eduardo, é você? Do jeito de abrir a porta parece que ela sabia, porque ela não errava ninguém. E o Paulo dizia: sim, mamãe, sou eu. Ela dizia: que bom, filho, graças a Deus você chegou, vai dormir. Mas enquanto o terceiro som da maçaneta não soava, ela não dormia. Ela ficava deitada na cama, mas ela não dormia. E às vezes esse som demorava 2 noites, 3 noites, e ela ficava acordada a noite inteira. Porque nunca aconteceu de eu chegar em casa 4 da madrugada, 5 da madrugada, a hora que fosse, não importa a hora, que quando a maçaneta não virasse, eu não ouvisse lá do quarto minha mãe dizendo, numa voz sofrida, abafada pelo choro ou interrompendo uma oração: Elton Ricardo, é você, meu filho? E quando eu dizia: sim, mamãe, sou eu, ela dizia: graças a Deus. Vai dormir, toma um banho, come alguma coisa, dorme e vê se amanhã você cria juízo. Nunca aconteceu de eu chegar em casa e minha mãe está dormindo e não ouvir que eu cheguei. Porque enquanto a mãe não ouve o som da maçaneta, ela fica preocupada para saber se os filhos chegaram a casa. Que lição! Assim vai ser no dia da volta de Cristo. Quando o som da trombeta puder ser ecoado aos ouvidos de todos os filhos de Deus e subirmos todos na nuvem, sabe como vai ser a resposta da mãe? Esteja ela viva ou esteja ela ressuscitando porque ela já faleceu, eu tenho certeza que a mãe vai olhar na nuvem e logo antes de falar amém, eu estou salvo, ela vai dizer: cadê meus filhos? Será que eles estão salvos? Esse é o som da maçaneta que toda mãe quer ouvir um dia, o som da vida eterna, da redenção e da salvação eterna. Queridos, nós vamos terminar cantando um hino alegre, um hino que fala que a esperança da salvação está em Jesus, o Senhor. E não importa, mamãe, quanta luta você já enfrentou, confie que Deus é capaz de salvar você e seus filhos. Por isso, nunca deixe de entregar a Deus a sua esperança e apegar-se a Cristo para que nele você encontre salvação para aqueles que você ama. Feliz Dia das Mães. Feliz Noite das Mães, já acabou. Feliz Ano das Mães. Felicidade eterna, para a vida eterna, ao lado de mães e filhos salvos. Vamos cantar? A minha esperança está no Senhor, por isso cantamos alegres. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A esperança está no Senhor.
espalham temor. Preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. De noite em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, escuras espalham temor. Preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Esperança está no Senhor. Está no Senhor. Viu? A minha esperança está onde? No Senhor. Que hino gostoso de cantar. E que jeito gostoso de encerrar este culto, onde a gente tentou ao longo dele deixar a certeza de que amamos as nossas mães, mesmo que elas estejam sendo lembradas como uma homenagem presente, homenagem distante ou homenagem póstuma. Mas todas essas homenagens são sinceras e colocam diante de Deus a gratidão pela nossa mãe e a oração pela salvação de mães e filhos. Eu quero orar com você, encerrando este culto. Posso orar? Deus de amor e Pai, depois de um momento gostoso de meditação da palavra, queremos rogar que o Espírito Santo agracie cada amigo e cada amiga que participou dessa transmissão. Nos dê uma noite de paz, nos dê força para enfrentar essa semana que com certeza será de muitas lutas, especialmente nesse período da quarentena, mas nos dê, Senhor, a certeza de que em Cristo temos vitória e que a vitória em Cristo contém a vida eterna. Eu oro pela salvação de mães e filhos que participam conosco. E oro para que o céu se faça derramar na vida dos nossos amados irmãos ao longo dessa semana, para que não falte a força, a saúde, a vida e o pão de cada dia. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Que coisa boa. Deus abençoe você. Obrigado. Foi uma honra poder estar com você ao longo dessa transmissão. Desejo que Deus te cubra com ricas bênçãos e desejo muitas bênçãos também a cada mamãe e a cada filho, e a cada família, e a todos os amigos e membros da igreja. Deus te abençoe. Voltaremos nos próximos cultos, quarta-feira, 7h30, sábado, 10 horas, domingo, 7h30. Uma boa semana, uma boa noite. Deus abençoe você.